Então, agora sim, em definitivo, vamos iniciar mais uma live de terça-feira, live de hoje, 11 de março de 2025. Hoje o assunto é desvendando tabela price. O que a gente vai fazer? Vai fazer um caso raiz de financiamento de veículos, né? Um caso dos mais comuns na perícia financeira. Toda vara civil no Brasil tem alguns desses casos, se não dezenas desses casos, iguais ao que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? E até hoje, a argumentação dos senhores, das senhoras advogadas é a mesma. Parece que eles não se atualizaram, não sabem que existe a 14.905, não sabem que há anos nenhum juízo tem dado mais ganho de causa para alegação de anatocismo, juros compostos, enfim. Vou apresentar para vocês a análise técnica, planilha, né, que a gente precisa fazer a planilha, a análise técnica de acordo com o objeto da perícia e conclusão. Infelizmente, nesse curto tempo de espaço que nós temos, não dá para apresentar resposta aos quesitos, que seria assim o conhecimento que não tem como passar para vocês, que só a prática que vai levar. Eu posso me esforçar aqui, vou passar alguma coisa, mas na hora de responder o quesito você ainda vai ter um pouco de dúvida, tá? O pessoal que já acompanha há mais tempo, que já está na mentoria, sabe do que eu estou falando. Não é algo que você consegue transmitir através de aula. É algo que você tem que viver para sentir. Edson, som ok? Som ok. Voltou. Tive que sair para entrar. Resolvido, então. Então, pessoal, vamos lá, porque hoje a tendência é demorar um pouquinho mais. Então, o que eu trouxe aqui para vocês aqui em relação à price? O que a gente pretende aqui fechar hoje, né? Primeiro, desenvolver uma planilha price no Excel. Tem nesse material aqui, já tem a planilha pronta, mas eu estou com o Excel aqui, no caso, para a gente fazer alguns comentários, principalmente naquilo que ninguém comenta, que é o pulo do gato, como é que a gente dá uma ajeitadinha na planilha para ela ficar mais certinha, né? Para não ter tanto problema de apresentar diferença, coisa desse tipo. Vamos analisar aqui um contrato de CDC padrão de banco, tá? Eu desidentifiquei o contrato por questão da LGPD. A gente sabe que para fins educacionais não tem, né? Essa questão, tem até a garantia lá na Constituição, se não me engano, 205, alguma coisa assim, não tem decorado. Mas para evitar qualquer tipo de problema de reclamação, está desidentificado o contrato. Vamos fazer análise pericial do contrato, extrair os principais pontos, o que a gente vai usar para produzir a planilha. E produzir no final análise técnica e conclusão do laudo. Perfeito? E vamos comentar um pouquinho aqui sobre oportunidade de atuar na perícia financeira, mas a gente vai comentar isso aqui a todo instante. Já adianto para vocês, o nosso viés, né? A gente vai enxergar esse trabalho hoje como perito do juízo, tá? O nosso foco hoje é perícia judicial, somos os peritos do juízo. Não somos assistente técnico, de vez em quando a gente fala em assistência técnica, mas hoje não. Hoje somos peritos do juízo. Hoje é para quem está começando. Quem fez o seu cadastro foi sorteado para atuar na gratuidade. A gratuidade é isso. Beleza, pessoal? No caso, esse aqui não foi gratuidade, por incrível que pareça, tá? Tinha um horário já deferido, porque alguém tinha desistido, de 1.850. Você vê, esse aqui é quase que um dinheiro muito fácil de levar, esse 1.850. Por quê? Porque isso aqui você faz, uma pessoa já está atuando um tempo na perícia, assim, não é muito tempo, menos de um ano, faz isso aqui em uma tarde, tá? Se usar inteligência artificial, aqueles assistentes que eu passo para vocês, dá para fazer em 2 ou 3 horas. Mas é rápido mesmo. Verificando os pontos corretos, o trabalho vai rápido. Então, vamos começar pelo início, né? O que é a tabela price? Se você ainda não foi apresentada uma tabela price, hoje não tem escapatória. É um sistema de amortização com parcelas fixas. Botei aqui em amarelo a principal característica, parcela fixa. Se aparecer lá parcela fixa, 12 parcelas iguais, 24, 36, e geralmente são múltiplos de 12, né? Que a price ela é apresentada para o consumo. Você já pode afirmar com uma boa dose de certeza, não dá para ter certeza ainda, com boa dose, certeza ou é tudo ou nada, né? Então certeza talvez não seja a palavra melhor. Com uma boa dose de assertividade, se trata de price. Por que não dá para afirmar com certeza que se trata de price?
porque de uns 4, 5 anos para cá, surgiu a tal da série não periódica. O que é isso, série não periódica? É a capitalização diária. Tá? Os bancos descobriram um jeito de, assim, sem muito alarde nos contratos, deixar ali uma brecha para ter uma receita com juros um pouco maior. Enquanto se faz, até hoje, se faz um alarde muito grande, um escarcéu até mesmo, em relação a juros compostos, a capitalização diária está passando. Não tem ninguém falando disso, tá? Então, primeiro ponto aqui, primeiro dica, para você que quer atuar como assistente técnico. Assistente, quem quer fazer cálculo para instruir a petição inicial do advogado. Aprenda a identificar quando está acontecendo a série não periódica. Apesar da parcela ser fixa, dar a impressão que é a price, os prazos dos juros são diferentes. Tá? A parcela é fixa, mas a contagem de juros em cada período, se você pode dizer assim, né, que seria de um mês, ela é diferente. Qual o problema da utilização da série não periódica? Ela não é prevista no contrato. Então você tem um CDC, você tem mesmo um contrato tradicional, você tem o que for. Não há a previsão expressa de utilização dessa série. Aí eu deixo essa parte de falta de previsão para utilização com os advogados, tá? O que cabe a nós, profissionais técnicos? Informar que aquilo ali não tem no contrato e está sendo utilizado série não periódica. Quer ver uma maneira bem fácil de você identificar isso? Você faz o cálculo pela price. Se aparecer um valor de prestação maior do que da price, você já, assim, não muito, uns 5%, no máximo 6% maior do que a price, você já desconfia. Aí vai procurar lá algum lugar lá no contrato que tenha a previsão da utilização da não periódica. Não tem, não vai ter. Não vai ter lá explícito, serão utilizadas na série não periódica. O máximo que tem, o banco que é mais cuidadoso, que tenta, né, colocar isso aí, coloca lá uma taxa de juros ao dia, tá? Ou coloca o prazo da operação em dias. Ao invés de colocar em meses, a gente vai ver hoje que o nosso exemplo está em meses, são 48 meses. Eu estava verificando ainda há pouco. O banco coloca em dias. E aí o advogado do banco fica tentando, né, de uma forma ou de outra, dizer que não, está em dias e estava previsto, está implícito, aí começa aquelas conversas, né, de advogado que não é lugar nenhum. Teoria do homem médio, só lorota, só para engabelar, para entrar essa utilização da não periódica. E qual é a vantagem para o banco? Repetindo, aumento da receita com juros. Ganha um pouquinho ali, um pouquinho aqui, no final são milhões, talvez bilhões por ano, pela utilização dessa sistemática. Tá, pessoal? Procurar no livro você não vai encontrar. Tá? Isso aí é uma forçação de barra, na verdade. Pode procurar no Vieira Sobrinho, na Saf Neto, no Butini. Você não vai encontrar a série não periódica. Tem um material parecido que você vai conseguir no livro do Asaf Neto, aquele livro de capa preta, do Matemática Financeira. Mas especificamente isso ainda não existe. Tem live, tá? Que eu fiz ano passado ainda sobre série não periódica. Então você vai lá, pesquisa no YouTube, onde estão todas as lives, né, as lives antigas, e aí você vai achar como é que se faz o cálculo. Beleza, pessoal? É o primeiro indício que você está trabalhando com price, parcelas fixas. Depois, cada parcela, não só na price, mas em todo o sistema de amortização, você vai ter juros e amortização. Pode ser que eventualmente você tenha seguro ali, um acessório, né? Você tenha alguma taxa, né? Taxa bancária ali de R$ 25, de vez em quando aparece, R$ 22, dependendo da instituição financeira. Então pode ser que tenha juros, além de juros e amortização, alguma coisa a mais. Mas normalmente você só vai ter isso, tá? A price, gente, sempre comento isso, ela é aplicada, né? Ela é utilizada amplamente no mundo todo. Quer ver? A calculadora, todo mundo usa lá na faculdade, HP. A lógica dela é price. Aquela teclinha lá, PMT, já faz pela price direto. O Excel, que é o que a gente utiliza no trabalho, né, na perícia, na vida profissional, já é direto na price, função PGTO. E assim por diante. Tá? Essa discussão que existiu aqui no Brasil por mais de 20 anos, né,
Você tem um pouco mais que 20 anos, sobre utilização da price, algo injusto, lei, como é que é? Lei da usura, decreto-lei lá de quase 100 anos atrás, de 1933, baseada nas leis do Vaticano, quer dizer, um negócio, uma mistura totalmente louca. Isso aí, pessoal, já não cola mais, tá? Você vai ver ainda na internet muita gente dizendo que não, porque isso aqui é capitalização e tem que tirar os juros. Gente, isso aí, ó, como perito do juízo, finge que nem ouviu isso. Como assistente, pode ser que o seu cliente advogado queira comprar uma planilha nesses moldes, mas você tem a obrigação moral, né, ética, de avisar que isso aí não está mais colando, tá? E avisar também da vigência, desde setembro do ano passado, ou seja, de 24, da Lei 14.905, que ela começou, a vigência dela, se não me engano, foi 1º de setembro, ou 31 de agosto, eu sempre me confundo nessas. Assume 1º de setembro, que a partir de setembro de 24, essa lei lá no seu artigo 3º passou a permitir a capitalização de juros. Então acabou, essa discussão morreu, tá, pessoal? Então, vou comprar uma planilha aqui que calcula juros simples. Para quê? Quem é que vai usar isso? Aí virou peça de museu, isso aí ficou gravado lá na história que nós vivemos assim um tempo. Pois não, Edson? Em processos que tem carência, aqueles períodos já é possível já capitalizar mês a mês isso e, a partir daí, recalcular para price quando ele for pagar a primeira? É isso que vai ter que ser feito agora? Essa discussão é boa e dá uma live, tá? Porque a gente ainda não tem então... a aplicação do caso prático. A sua pergunta é a pergunta que foi feita em duas sessões conjuntas da APGESP, né, de São Paulo, com o CRC de São Paulo. Eu participei. Você estava assistindo também. O que o pessoal chegou ao final de conclusão? Que não tem ainda uma definição. Mas o que ficou de recomendação? Até a primeira definição do que fazer, passa pelo contrato. Ponto. Mas eu estou capitalizando o acerto, estou capitalizando como é que chama aquele período? Carência. Sim, eu estou capitalizando carência. Por quê? Porque o contrato está dizendo. E hoje não tem mais nenhuma barreira legal que vede essa prática. Tá? Antes você tinha. Até setembro você tinha. Hoje não tem mais. Então, se o contrato diz isso, o juiz tem que fundamentar para a perícia fazer o trabalho diverso do que está no contrato. Então, contratos celebrados antes de 1º de setembro de 2024, eu continuo fazendo aquela metodologia antiga que não capitalizar ele. Tá? Jogar ele para final. Não, eu já capitalizaria sim. Eu já capitalizaria sim. Por quê? Porque não há a determinação do juízo para fazer diferente disso. Ok. Entendeu? Não, ok. Era inválido o procedimento, mas agora o juiz tem que ser cuidadoso. Ele tem que dizer, olha, observa a 14.905, ou então não observa. Então é que você fala para a gente, assim, pega o embasamento da lei, bota com base na 14.905, que instrui sobre isso, e o contrato... Eu não faria isso. Porque a lei é do juiz, né? Exatamente, matou a charada. Deixa para o juiz brigar com o advogado. Deixa o juiz brigar com o advogado, tá? Eles é que são os peritos em direito. Ainda que eu já achasse que não tem muito sentido, mas agora eu tenho cuidado de não citar a lei. Não cito a lei, assim, mas porque fica difícil, né? Se você, qual é o embasamento disso? Ninguém não, como você disse, eu não tenho literatura que fala isso. Para capitalizar. Não tem. Outro dia lá no nosso grupo, surgiu uma decisão judicial mandando utilizar a taxa legal. Eu achei isso, eu nunca tinha visto. Inclusive o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já em segunda instância. Mas, poxa, até que enfim alguém tomou conhecimento que existe e vai botar para funcionar. Sabe, assim, é raro. Até os próprios juízes e desembargadores desconhecem ainda esse dispositivo legal. Tá ok, obrigado. Beleza? Então, pessoal, todo mundo usa, né? Opa, o Jorge aqui, pois não, Jorge? Pois não, Jorge? Tem que ligar o som. Tá ouvindo agora? Ok.
Eu já peguei contrato que na cédula de crédito bancária tinha um juro ao mês. Aí lá no corpo do contrato, lá embaixo, no artigo 25, estava falando em capitalizado diariamente. Essa é a série não periódica. É isso. Aí eu queria saber o seguinte, qual que nesse caso aí eu aderia? Porque eu utilizei o que estava no CDB, na cédula de crédito bancário. É isso mesmo? O que ocorre aí quando não tem previsão no contrato para utilizar a série não periódica e vem com esse artifício de colocar a capitalização diária, né? Colocar o prazo em dia, colocar algum desses artifícios que eles usam. Quando não há uma expressa determinação, esteja bem claro no contrato. A gente vai pelo 473 do CPC, que fala que a gente, enquanto perito, a gente tem que usar a metodologia dominante na literatura da nossa área. Então, da nossa área, assim, o que a gente tem de dominante? Tem os livros de matemática financeira. A gente tem, posso citar aqui novamente, Zé Dutra Oliveira Sobrinho, Assaf Neto, Puccini, qualquer autor, ele vai comentar em dado momento que a price ela é periódica. As parcelas são iguais, ela é periódica, ou seja, todo dia, hoje dia 11, todo dia 11 vai vencer a parcela, e elas são iguais e não, a capitalização não é diária, uma vez ao mês. Sabe qual é o problema de colocar esse pulo do gato, né, que o advogado tenta colocar no contrato, dizer que a capitalização diária teria que cobrar diariamente o pagamento, mas o pagamento só é cobrado mensalmente. Entendeu? Assim, são 12 parcelas, por exemplo, de R$ 1.800. Ele teria que cobrar todo dia 60 e poucos reais para poder fazer sentido, essa lógica da capitalização diária. Seria capitalizou, pagou, capitalizou, pagou, capitalizou, pagou. Então teria que ser feito isso diariamente. E isso não é feito. Isso é feito apenas para capitalizar um saldo devedor um pouquinho maior todo dia e no final ter uma receita de juros maior. É um artifício beirando a desonestidade que os agentes financeiros usam. Perfeito, Jorge? Perfeito, obrigado. 473 do CPC. Por enquanto tem funcionado, tá? Tem funcionado muito bem. Okay. Então, pessoal, ótimo. Então, o que nós temos aqui? Onde é que se usa isso? Basicamente, crédito direto ao consumidor, aquelas cédulas de crédito bancário, pessoa jurídica que quer um crédito qualquer, faz uma cédula através de cédula, né, uma operação de financiamento, e é descontado na sua conta corrente todo mês. Então, a tabela price ela tem uma série, né, de utilizações. Tem também para imóveis, isso já foi motivo de uma crise terrível, né, nos anos ali 80, início dos anos 90, o financiamento de imóveis pela tabela price, mas não porque utilizou essa tabela price, mas sim por causa que tudo no Brasil era na base ali da canetada. Você corrigia a prestação ou não corrigia a prestação, por índice algum, e o saldo devedor é corrigido por outro. Ora, a price ela tem que corrigir tudo igual e tem que ser equilibrado para no final do período zerar, né, o saldo devedor. Isso não ocorria e gerou uma série de problemas que nem cabe aqui a gente agora ficar comentando, que vai se perder nesse papo aqui por mais de 40 minutos, com certeza. Tá, pessoal, então passamos rapidamente aqui, porque a tabela price que a gente tem que botar a mão na massa. Hoje é prático o negócio. Pessoal, as fórmulas para o cálculo da price tem de duas formas. Eu sempre comento com vocês, quem já passou por mim, eu prefiro a fórmula de cima, tá? Essa fórmula que em tudo está escrito. Por quê? Porque com mais de 50 laudos especificamente de tabela price que eu passei a observar, quando eu coloco em metodologia do laudo, essa fórmula escrita, ao invés das siglas, né, do P, PV, I, N, eu escrevo que é parcela, eu escrevo que é taxa de juros, valor, gera muito menos impugnação. Tá? Então, o advogado vê a fórmula aqui de cima, ele parece que ele entende mais, ele fica mais confortável. Normalmente, os nossos colegas advogados não trabalham com assistente técnico. Aí só entra com assistente técnico quando está no desespero, na fase de crítica ao laudo pericial, já está com o trabalho quase todo consumado, né? É a hora que lembram que existe assistente técnico. Como muitas das vezes isso aí passa, e aí não tem assistente técnico algum durante o processo, isso aí gera menos impugnação, tá?
Tem a forma do livro, que é o modelo que está embaixo. O PPV, todo livro de matemática financeira tem. Mas esse aqui gera mais dúvida igual a mais impugnação, que é igual o que a gente não quer, que é trabalho grátis, trabalho gratuito. Você vai trabalhar de graça para responder o advogado que tem dificuldade com a matemática. Então, para evitar que aconteça isso, coloque a fórmula de cima. É um detalhezinho pequeno, mas que pode te poupar algumas horas de trabalho gratuito. Beleza, pessoal? Para que serve essa fórmula? Para, através dessa fórmula, você chegar na prestação fixa. Aquela prestação que todo dia 11, considerando que hoje é dia 11, será cobrado do que está tomando o crédito, né, do mutuário. Prosseguindo. Vamos aqui, pessoal, isso aqui tudo é tirado de um processo, tá? Um processo tradicional daqueles de financiamento de veículos. Então, o processo foi proposto, né, pela parte autora, que é o cliente, né? O cliente está com dificuldade de pagar, pegou. É sempre uma pessoa pobre, dá agonia isso, né? A pessoa não faz um filtro da capacidade de pagamento. Depois que o problema já está acontecendo, a pessoa diz, puxa, não vou conseguir pagar. Aí cai no judiciário tentando dar um jeito. E o dar um jeito passa pelo nosso trabalho, esse trabalho de cálculo. O que acontece? A pessoa compra um carro velho, financiado, carro já vai estar dando uma série de despesas com manutenção, uma série de coisas só porque a pessoa olha o valor da parcela e acredita que aquele valor não vai comprometer o seu orçamento. Essa parte que eu acredito que a gente poderia fazer um trabalho até voluntário de educação financeira, para evitar que chegue nesse ponto. Mas enquanto a gente não está nesse trabalho filantrópico, de explicar para as pessoas que ela não pode gastar mais do que ela recebe, e esses casos continuam chegando no judiciário, a decisão do juízo foi a seguinte, no despacho saneador. Lembrando que o despacho saneador é aquele momento do processo em que o juiz chama a responsabilidade para si e dá um despacho ali arrumando o processo, né, organizando as coisas, e um dos pontos desses que ele organiza é deferir a realização de uma perícia, porque alguma das partes pediu perícia anteriormente, ou porque ele está vendo que aquilo ali, né, não vai se resolver sem perícia, ele determina uma perícia de ofício. O que o juiz escreveu? Considerando a necessidade de melhor esclarecimento dos autos e a adequada instrução probatória, determina a realização de perícia contábil. Contábil aqui sem aquela palavra usada inadequadamente, né? A perícia financeira pode ser feita pelo contador, pelo administrador, pelo economista, atuário e tantos outros profissionais, tá? Não tem reserva de mercado. Com o objetivo de apurar as diferenças econômicas suscitadas na petição inicial. Nomeio para atuar, aí coloca o nome do profissional aqui que está sendo nomeado. O que foi alegado lá na petição inicial, que ele chama aqui de diferenças econômicas? Lá na petição inicial, iníciozinho do processo, 2 pedidos aqui que falam sobre esses aspectos que o juiz achou por bem determinar uma perícia. Após a readequação dos juros e da nulidade das taxas abusivas, já grifei aqui abusivas, tá? Abusivas é mérito, tá? Eu sei que você vê muita coisa na internet falando sobre juros abusivos, sobre taxa média do Banco Central. Pessoal, tudo isso é mérito. Não existe lei que fala o que é abusivo, tá? Não acredite nos gurus da internet. Lembra, Jorge? Os gurus da internet, quem nunca fez um laudo, está lá falando coisa que não conhece. Abusivo é mérito, tá? Nulidade de taxa abusiva, só quem faz isso é o juiz. Não somos nós não escrevemos sobre isso. A gente trabalha com números. A taxa é 1,28, a taxa é 3,55, é isso que a gente faz. Para a gente não interessa se é muito, pouco, abusivo, não abusivo, se está dentro ou fora do que a pessoa pode pagar. Isso não nos interessa. Pode interessar pessoalmente, uma curiosidade, mas eu não posso escrever isso no laudo, em momento nenhum. Tá? Meu laudo vai ser parcial. E eu vou ser destituído e não vou receber o dinheiro dos meus honorários, o que é o pior. Continuarei trabalhando de graça. Sempre isso na cabeça, pessoal. Não vou trabalhar de graça. Estou aqui atuando profissionalmente.
E a procedência da demanda para que seja aplicado os juros da operação e não do SET. É porque não tem um assistente, né? Nem tem assim, a curiosidade de entender o que é cada coisa. A bobagem sem tamanho escrita aqui. Tá? Os juros da operação é a taxa de juros remuneratórios, o SET nem é usado, né, pela perícia, não tem nada a ver, nem para cálculo de prestação, nem de nada. SET, a determinação do Banco Central, considerando a parte dos juros remuneratórios, mas também aqueles custos, né, que estão envolvidos nessa operação, mas não tem a ver com o financiamento. Tá? Mas eles colocam lá. Eles também gostam de colocar a palavra spread bancário. Às vezes eles escrevem spread de maneira errada, e põe spread com 2 S, que um escreveu e um copia do outro, aí vem com spread. Você lê aquilo, você vai procurar no dicionário, você não sabe o que é, mas calma. É que um escreveu errado e foi na cópia, corte e cola do outro, tá? É impossível determinar spread bancário, impossível isso. Você teria que saber a taxa de captação dos recursos do banco. Isso é uma informação gerencial que jamais uma instituição financeira vai divulgar. O segredo do negócio do cara, ele vai divulgar o perito, porque o perito quer fazer uma perícia gratuidade. Isso é uma loucura, é um troço totalmente absurdo que um banco internacional desse vai divulgar quanto ele está captando, quanto ele está... porque são diversos fatores, são diversas operações, datas diferentes, perfil de cliente diferente, pessoa física, pessoa jurídica, bom pagador, mal pagador, enfim. Não tem, esse tipo de quesito é que assim, é perda de tempo, tá? Ele está ali, mas ele praticamente não é para ser respondido. É só para causar algum tipo de confusão. Mas o nosso papo hoje não é quesito. Então, nesse pedido aqui da petição inicial, ele está pedindo para basicamente verificar se os juros da operação do que está no contrato está sendo aplicado. Quais serão os efeitos dos juros? Primeiro, no cálculo do valor da prestação. Lembra que posso até voltar aqui, no valor da prestação a gente tem 2 vezes os juros aparecendo? Ele aparece em cima, taxa de juros, e aparece embaixo. Tá? Então, se algum deles estiver sendo aplicado de forma equivocada, de forma errada, vai mudar o valor da prestação. E mudando o valor da prestação, o que ocorre com o meu financiamento? Muda o valor do saldo devedor, do momento que eu vou conseguir pagar, de fato, o meu empréstimo. Tá ok, pessoal? Então, o que você vai ter que informar basicamente 2 coisas para o juiz: o valor da prestação e o saldo devedor. Ou o saldo devedor no final, lá do prazo contratado, que é se o cliente, né, se o mutuário pagou tudo, ou no momento que ele parou de pagar. Por que o juiz vai querer essa informação? Para ele poder determinar o que será feito com esse saldo. Se informa lá o dia que o mutuário parou de pagar e nesse momento, exatamente após o último pagamento identificado, quanto era o saldo devedor. Beleza? E também coloquei aqui como esses pedidos, né, que teriam a ver com o objeto da perícia, alterar a forma de amortização da dívida, com substituição da price pelo Gauss ou pelo SAT. É aquilo que eu falo, né? Chamar assim, as coisas pelos nomes. Gauss é um absurdo matemático. Tá? Gauss não é sistema de amortização, nem método. Gauss é um absurdo matemático que alguém inventou, chama até pelo nome errado. O nome é método linear ponderado. Gauss é um matemático, um astrônomo, um cientista lá de 1600 e alguma coisa, que não tem nada a ver com o sistema de amortização. Soma dos termos no APA, soma dos termos no APG, então não tem nada a ver. E utilizar Gauss, nesse caso aqui de substituir price por Gauss, beira o criminoso, tá? Não sou pró-banco não, mas pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo técnico, tá? Então, nem cogite na condição de perito do juízo fazer por Gauss. Como assistente já é temerário fazer isso, assim, se nivela por baixo, assim, assim, caramba, estou tendo que fazer por Gauss porque não tem mais alternativa. Eu tenho vergonha de fazer por Gauss, sendo bem sincero, tá? Mas como perito do juízo, você se arrasa. Acabou para você. O perito ele fez por Gauss no laudo. Acabou. Tá? Sei que o
os gurus na internet hoje, as viúvas do anatocismo, é um nome que existe, viúvas do anatocismo, estão aí desesperados, né, porque não tem mais o que argumentar com a 14.905, mas não façam isso não. Recomendo fortemente que não façam isso não. E trocar price pelo saque não faz sentido, isso aqui é ruim, tá? Porque a parcela fica fixa e os juros eles são decrescentes. No saque ele ainda vai ter um prejuízozinho ali, se ele botar na ponta do lápis não vai dar certo não. Mas o advogado quer bagunçar ali o meio de campo. Perfeito, pessoal? Então, são os dois pedidos da inicial que teriam a ver com o objeto da perícia. Só um instante. E que a gente vai verificar no contrato de CDC. E que a gente vai verificar no contrato da Price. Itens, valor do empréstimo. Óbvio, né? A gente tem que saber o valor do que está sendo emprestado. Valor da entrada, se houver. De vez em quando tem entrada. Nesses veículos é bem comum. Como é que funciona essa operação? Desse é o carro antigo, ele será super avaliado. Sim, será muito bem avaliado. E tire o carro novo. Taxas e tarifas acessórias. Não tem uma operação dessa que não tenha TAC, né, aquela abertura de crédito, a TAB, né, a avaliação do bem, despesa de cartório, seguro. Ninguém faz operação sem seguro. Seguro não é o seguro do carro, não. Não é isso, não. É seguro que você não pague o financiamento. Você, cliente, não paga. Quem paga esse seguro é você mesmo. Não é a loja, nem o banco que está tomando, não. É você mesmo. Tá? É estranho. IOF, né? IOF está em incidentes sobre esse tipo de operação. Então tem a parte fixa e a parte variável do IOF. Beleza, pessoal? Taxa de juros. Aquele detalhe que a gente olhou da taxa de juros não é ao dia. A Price ela é periódica, ou seja, ela é uma vez por mês só, a taxa de juros. Então ela tem que vir expressa ao mês. Número de parcelas total dessa operação, desse financiamento. Normalmente funciona bem na cabeça do brasileiro 12, 24, 36, 48, 60 vezes. E coincide com os prazos da maioria dos CDCs, tá? Isso aí, já ouvi de quem trabalha com vendas que o brasileiro se dá bem com esse pensamento anualizado, é uma coisa que tem um apelo comercial muito grande. Pode observar que a maioria dessas lojas, né, que financiam eletrodoméstico é sempre isso, 12, 24, 36, 48, 60, dependendo do que é. O veículo é uma coisa de uma duração maior, então normalmente chega até 60. Uma máquina de lavar, por exemplo, um fogão, aí é 12 ou 24. A duração é menor. E, por fim, o valor da prestação. O valor da prestação que vai ter que calcular em função disso. Perfeito, pessoal? Então a gente tem que procurar todos esses itens aqui no contrato, que eu dividi aqui em 3 partes, tá? Procurei desidentificar, espero que tenha conseguido, não tenha deixado passar nenhum item aqui, para que vocês não consigam identificar de quem é esse financiamento, muito menos de que banco que fez essa operação. Então, o que a gente vai olhando aqui? Isso aqui está pequenininho, mas peço que vocês tenham um pouco de paciência. O valor do veículo, né, do veículo à vista, 24 mil. Tá? Aí fala aqui PVA, acessórios, multa, licenciamento, tudo isso não está financiado. Tudo com zero, então a gente vai ignorando. Seguro prestamista, protegido contra o desemprego, protegido com o desemprego, 1.056,23. Então, dentro desse 24 mil do financiamento, a gente já tem que incluir nesse financiamento mais esse valor, de 1.056,23. Tudo bem, pessoal? O seguro está dentro da operação, ele está financiado. É de obrigação do comprador pagar esse seguro. Por quê? Porque a loja determina assim, senão ela não faz negócio. É certo, é errado, é justo, é injusto. Aí é com o juiz, advogado e juiz que decidem. Tá? Nesse pedaço do quadro aqui, até o subtotal, a gente não tem mais nada, a gente só tem esses 2 pedaços. O 24 mil do veículo, mais o valor do seguro. Tudo bem, pessoal? Vão guardando esses valores, isso vai ser importante aí para nós. A gente está procurando aqui as coisas específicas. No próximo pedaço aqui, a gente tem a soma, né, do 24 mil mais o seguro, começa aqui no 25 mil
0,5623. Aí chega aqui, ó, alguns valores interessantes aqui. Valor de entrada, 10 mil. Então, a pessoa que comprou tem que dar 10 mil de entrada. Não sei isso aqui se é um outro veículo, não sei se é 10 mil em dinheiro ou um depósito, eu não sei. Tá? Eu sei que reduz o valor todo que está sendo financiado para 14 mil e alguma coisa, para 15 mil e alguma coisa, né? Na verdade que eu estou somando aqui o seguro também. Perfeito? Aí começam os penduricalhos. Os penduricalhos, vocês vão perceber que são pesados. São pesados. A pessoa está com 15 mil e alguma coisa tomando, né, esse dinheiro emprestado e está sendo cobrado, ó, taxa de cadastro, R$850. Pesado. Pesado. Caro. Só para alguém preencher uma ficha. R$850. Taxa de avaliação do bem, R$239. O que é isso? A pessoa vai olhar a tabela FIP, quanto vale o carro que vai ser vendido. R$239 para fazer isso. Somando esses dois, a gente vai chegar nessas duas taxas penduricalho aqui de 1.089. 850 mais 239. Ou seja, a gente tem 15.056 mais 1.089. Só que ainda não acabou. Ainda não foi contado aqui o valor do IOF. IOF é incidente por força de lei, tá? Dessa operação. IOF a gente sabe que a gente tem a parte fixa e a parte variável. É justo, não interessa, é lei. IOF é lei, não tem. A gente vê advogado pedindo para excluir IOF. Eu rasgaria o meu diploma de direito, se eu tivesse, né? Para pedir para excluir uma coisa que está prevista na Constituição. Pelo amor de Deus, né? O juiz não pode fazer isso, excluir a incidência de IOF. Por que? Não, porque o advogado pediu, porque é injusto. Pelo amor de Deus. O fato é que a gente tem o IOF, a parte financiada, 470,46, e o adicional, que é o 63,38. Somando os dois, a gente tem 533,84. Perfeito? O pessoal tem que somar isso aqui tudo. Somar esses três valores. O 15.056, mais o 1.089, mais o 533,84. Tá? O que mais a gente tem de importante aqui nesse pedaço do contrato? Número de parcelas mensais, 48, ou seja, 4 anos de financiamento. Primeiro vencimento, 15 de julho de 2021. Ora, eu estava analisando a data de assinatura desse contrato, 15 de junho, 15/6 de 21, data do primeiro pagamento, 15 de julho de 21, ou seja, um período, um mês, um exercício exatamente após a data que eu vou tomar o crédito, significa que não tenho carência. Ok, Edson? Você comentou sobre carência? Ok. Se eu estou exatamente um período após o momento que eu tomei esse crédito, não há que se falar em carência. Não há que se falar em juros de acerto, não há que se falar em nada disso. É direto a aplicação da price. Prosseguindo aqui. O resto aqui do meu quadro resumo do financiamento. Então a gente tem esse total aqui do IOF, né, começando aqui do 533,84, e eu preciso somar, né, todos esses valores. Ao somar todos esses valores, eu vou achar aqui o que está em F6, 16.679,07. Pessoal, vou botar daqui a pouco, né, vou terminar esse quadro aqui e vamos para o Excel. Vocês vão observar que está tudo demonstrado lá, fica mais fácil de enxergar. Então, o data do meu primeiro vencimento, 15 de julho de 21, 48 parcelas, taxa de juros da operação, olha aí, 3,15. Taxa de juros anual, 45,12%. Perfeito? O banco calculou a prestação mensal 678,74. Isso aqui é um ponto de verificação do objeto da perícia. Se o valor da parcela está calculado corretamente. Depois, se o saldo devedor está de acordo com a lógica da price e essa parcela. É isso que a gente precisa fazer. Essas duas informações matam essa perícia. Valor total financiado, 16.679,07, é só somar aquilo tudo, aqueles 3 itens que eu comentei, e valor total pago, 42.579,52. Como é que chega nesse valor? 678,64 vezes 48, tá? Isso aqui faz alguma diferença para o cálculo? Não faz nada, isso aqui é uma mera curiosidade. 7, o que é advogado, né?
cismou com isso aqui, 4,16 ao mês e 64,20 ao ano, tá? Ó, data do contrato aqui, ó, quem ficou na dúvida, 15/6/21, data que foi assinado esse contrato. Aqui, ó, eu rabisquei aqui, com preto, a assinatura do cliente para que não fosse identificado essa pessoa, tá? Isso aqui é um processo real, feito recentemente, e procurei desidentificar tudo. Tudo bem, pessoal? Vamos ver qual é o próximo item. Opa, acho que eu... vamos para o Excel, que aí fica melhor a gente observar todos esses itens aqui. Só faltou comentar aqui esse extrato da operação. Vou mostrar o extrato aqui e já vamos para o Excel, porque a gente já vai de uma vez só. No extrato da operação, tem a informação de 12 parcelas pagas nesse valor aqui que o banco estava cobrando, tá? R$ 678,74. Sendo a última verificada em 15/6/22. Ou seja, ele pagou de 15/7/21 até 15/6/22. Ele pagou 12 prestações. E também não tem informação de depósito judicial. Momento algum no processo tem. Vamos ver o extrato. Esse aqui realmente pode estar um pouco pequeno. Mas se vocês observarem, 15/7/21, primeiro pagamento, 678,74, valor pago, valor que era devido, 678,74. Eventualmente, a pessoa atrasou o pagamento e pagou encargos, tá? Essa é uma dúvida muito comum. Ah, mas ele pagou encargos. Eu utilizo o valor para perícia, na hora que eu vou fazer a minha planilha, o valor que ele pagou com os encargos, ou utilizo o valor bruto, o valor que está lá no boleto que ele deveria ter pago? Utilize para não se confundir, não misturar encargos com juros remuneratórios, pague o valor que está bruto no boleto. Tá, pessoal? Não misture juros moratórios e multa com juros remuneratórios. Se você olhar um boleto, qualquer um, todo mundo tem um boleto em casa, olha um boleto qualquer. Você tem lá multa, normalmente como é pessoa física, né, relação 2%, mais juros de mora de 0,33333% ao dia. Isso são encargos sobre o atraso daquele boleto, mas o valor do boleto é o que está fazendo o fluxo de pagamentos. Perfeito? Então você vai ter aqui um mês que ele pagou um pouquinho mais. Aqui, ó. Fevereiro de 22, ele atrasou o pagamento bastante. Atrasou bastante o pagamento. Aqui em março também, a prestação 9, ele atrasou. Tá, pessoal? Isso aqui é importante para o raciocínio. Perfeito? Agora que eu estou vendo aqui que ele não pagou a prestação 11, tá? Ó, ele pagou a 10, pulou a 11. A gente vai ter que fazer um ajustezinho na nossa planilha. Agora que eu estou vendo aqui que ele... Na hora da live que eu estou vendo que ele saltou aqui a prestação 11. Mas a gente faz o ajuste agora, não tem problema não. Tá? Então ele pagou 11 prestações no valor de R$ 678,74. Vamos para a planilha. Opa. Lembrando de ajustar a parcela 11, que ele não pagou. Na planilha, eu considerei que ele pagou a 11, ó. Um vacilo meu, ele não pagou a 11. Então, deixa eu... Quanto ele pagou? 0. Que é 0. E ficou em branco. A outra ele pagou. Esse aqui não pagou R$0. Perfeito. E aqui, a diferença é nenhuma. Um menos a outra, a diferença é 0. Como é que a gente faz aqui primeiro o valor total financiado? A gente sai daquele 24 mil mais, vocês lembram? O seguro de 1.056,23. A gente sai de 25.056,23. Aí deu uma entrada de 10 mil. Diminuiu isso desses 25 mil. Aí também entrou nesse cálculo o valor da TAC, né, aquela tarifa de abertura de conta, de abertura de crédito, e mais a tarifa de avaliação. E ainda entrou as duas parcelas, a fixa e a variável do IOF. Somando isso tudo, pessoal, somando de uma forma bem simples aqui, tá? Utilizando aquela fórmula soma.
a gente chega ao valor total dessa operação, 16.67907. Perfeito? Esse vai ser o meu PV, esse vai ser o valor financiado, que é o automóvel mais os anexos, mais os penduricários. 48 meses, conforme está no contrato, né, de CDC, a taxa de 3,15, conforme está no contrato, e anual de 45,12. Aqui, pessoal, tem um detalhezinho que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Naturalmente aqui, eu, inclusive, decidi fazer o cálculo com o 3,15. Como funciona isso? Esse 3,15, ele vem dentro aqui da fórmula do PGTO. Então, abrindo aqui o PGTO, primeiro item que ele pede é o valor da taxa. Eu estou usando essa taxa aqui de baixo, eu já vou explicar o porquê. Vamos botar o 3,15 primeiro. O 3,15 está na célula H5, né? Isso, acho que é aqui. H5. É o 3,15. Perfeito. Então, o 3,15, ele tá aqui na H5. O prazo está na H4, 48. E no H3 está o valor total financiário que eu preciso colocar com menos, que é em fluxo de caixa. Se eu não botar menos, o valor da minha prestação vai aparecer negativo. Então, eu preciso sempre colocar menos no PV. Isso aqui vai me dar uma prestação de 67851. Vai dar uma prestação inferior ao valor que está sendo cobrado. Só que aí você que já está com um pouco mais de experiência, você vai olhar assim e falar, poxa, é uma diferença de 23 centavos, mas será que tem essa diferença mesmo? Aí eu recomendo a vocês que partam da segunda informação que a gente tem. O que a gente tem lá no contrato? A gente tem a taxa anual de juros remuneratórios, que é a 45,12. Ora, pessoal, dessa taxa aqui de 3,15, eu coloco lá dentro acho que dá para fazer aqui, ó, para não atrapalhar muito. Eu ponho, deixa eu abrir o parênteses. Coloco logo em fator, né? 1,0315. Usa aquela fórmula básica dos juros compostos e vou achar do fator dela em aqui, ó, 45,08. Se eu arredondar, 45,09. Não chega na 45,12. O que me leva a concluir, só por observação, só de eu bater o olho, que não é só 3,15, que tem alguma coisa além do 5 aqui. Tem algumas casas decimais, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso partir aqui do 45,12, usar a fórmula inversa, que é tirar a raiz de 12, né? Porque eu estou trabalhando com juros compostos, faço raiz de 12 sobre esse fator e vou chegar num índice um pouco mais apurado, um pouco mais específico do que o 3,15. Vamos fazer isso? Eu botei aqui dessa forma. Tem uma sujeirinha aqui do lado, né? Não sei se vocês têm hábito como eu, de quando está fazendo planilha, deixar assim umas sujeirinhas, os negócios depois tem que passar apagando, né? Porque isso fica meio perdido aqui no raciocínio. Como é que eu fiz para calcular o inverso? Saindo da taxa anual para chegar na taxa mensal. 1 mais a taxa anual, né? Transformei isso aqui em fator, seria 1,4512 elevado à raiz de 12, né? Elevado a 1 sobre 12, né? Que é a propriedade matemática. Eu chego aqui a um fator de 1,315191. Ah, agora sim. Até o 5, tá? Aqui está dentro do 3,15. Mas já tem esses três números aqui, 191. Tá? Já tem 191 aqui, que vai me dar uma folga um pouco maior para ser mais acurácia, né? Com mais precisão o valor da minha parcela. Então eu não vou usar o 3,15 não. Eu vou usar esse aqui, ó, que é 3,15191. Isso aqui pode transformar direto em percentual. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó, 3,191. Beleza? Não faz diferença se está com zero ou se está com percentual aqui. E aí eu vou chegar usando esse novo valor aqui de H8, né? Por isso que eu falei para vocês, estava usando H8 por causa disso aqui. Aí eu vou achar uma prestação de 678,75. O banco está fazendo 678,74. Tem a diferença de 1 centavo. Se eu andar mais uma casinha depois do 1 aqui, eu chegaria nesse 678,74 ou 0,9, coisa muito, muito, muito pequena.
tá? Uma coisa que nem dá para você considerar uma diferença. Seria inferior a 1 centavo. Na prática, seria inferior a 1 centavo. Tá, pessoal? Por isso que eu estou usando aqui esse número aqui, esse 3,15191% como juros remuneratórios. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Perguntas? Por que eu estou usando esse 3, mais quebrado aí? Tranquilo? Beleza. Bom, determinando o valor da prestação da perícia, eu tenho que ter duas informações na minha conclusão. Se 678,64 ele está de acordo com o que está contratado, vimos aqui que a diferença é de 1 centavo, então faz sentido, né, dizer que tá de acordo, e o valor do saldo devedor quando ele parou de pagar. Só que a gente tem uma pegadinha que eu caí, eu admito que eu caí, e só vi agora, na hora da live, de que ele pulou a prestação 11. Tá? Ele deveria ter pago a 11 e não pagou. Então apaguei aqui as informações da prestação 11 e vamos direto para a 12. A 12 é a última prestação que a gente tem de informação que está pago, tá? Nos extratos ali bancários, no extrato bancário que a gente tem essa informação. Eles têm aqui, ele partindo do 16,67907, que é o valor, né, que a gente calculou aqui, no final do total do financiamento, com os penduricários, com todo o tributo, tudo que envolve, partindo disso aqui, e o valor que eu vou determinar de amortização mensal não é o valor que a perícia calculou, é o valor que de fato foi pago. Esse causa alguma confusão quando o valor que de fato foi pago é bem maior, ou mais ou menos assim, R$10, R$15, R$20 maior do que o calculado pela perícia. Isso acontece lá na série não periódica, você calcula uma prestação com uma diferença. O que a pessoa pagou até então é excesso, né? Tem um além do que deveria ter sido pago. E isso aí vai amortizar o saldo devedor mais rapidamente. E se você fosse até o fim dessa evolução, você ia encontrar um excesso de cobrança, ia receber um valor a devolver para quem tomou esse crédito. Mas não se preocupem com isso não, isso aqui não é o caso não. No caso aqui não vai ter diferença alguma, é inferior a 1 centavo essa diferença. Então vem a evolução do saldo devedor normal. Como é que é todo mês? Os juros é a aplicação do 3,15191 sobre esse saldo devedor. Com essa multiplicação aqui, eu chego em 525 no período 1. E essa diferença entre o que foi pago e os juros é a minha amortização. Vocês lembram que lá na Price, assim como todas as outras, o valor da parcela é igual à taxa, é igual a juros mais a amortização? Pois é, eu tenho o valor da parcela, 67.804, eu tenho o valor dos juros, que eu acabei de calcular, a diferença entre os dois é a amortização. Tá, pessoal? F12 menos D12. E o que ficar de amortização diminui o saldo devedor imediatamente anterior, resultando no novo saldo devedor. Então eu tenho o valor da parcela, já calculado, e tenho a evolução do saldo devedor. Por que evolução? Porque todo mês muda. Então lá no final, lá na prestação 12, última prestação paga, 14.703,71, eu vou ter o valor da minha dívida, né? Do valor que vai estar devendo ali para que o mutuário vai estar devendo para o banco ao final desse período. Beleza, pessoal? Tranquilo? Entendido? Estamos com as duas informações que a gente precisa para encerrar a perícia, que é o valor da prestação e o saldo imediatamente após o pagamento da 12ª. Alguma dúvida em relação a isso? Estamos tranquilos? Beleza. Vou continuar aqui então. Aproveitando que eu ajustei a minha planilha, vou aproveitar para ajustar o nosso material, tá? O material que eu coloquei lá, infelizmente, foi com erro, porque eu já vou ajustando agora. Eu considerei que a 11ª prestação havia sido paga. Eu realmente dei uma vaciladinha aqui. Então já corrigi aqui do material. No final da nossa apresentação, já vocês vão estar com o material que está lá no site corrigido, tá bom?
Deixa eu apagar aqui. Esse aqui vai ser o que vai ser a versão definitiva, tá? Já com 14.703 e 71. Prosseguindo, pessoal, agora direto aqui na fonte. A prestação, o que a gente faz como análise técnica? Tecnicamente, o que a gente pode concluir dessa planilhinha que a gente fez? Isso aqui já é o final do laudo, tá? Isso aqui já é o terminando o laudo. É antes da conclusão. Eu tenho feito esses dois momentos juntos, porque eles combinam, eles casam as informações. Mas se você quiser, você pode fazer separado no seu laudo. Essa análise técnica, análise pericial técnica, análise pericial, o nome é análise alguma coisa. Análise técnica é bom porque você já afasta a subjetividade no título dessa própria informação. A análise pericial também vai bem. Então, agora a análise sozinha ela fica meio perdida aí. É bom ir com dois nomes. A prestação que vinha sendo cobrada pelo banco era de 678,64, ok. A perícia calculou prestação de 678,75 após adicionar casas decimais na taxa de juros contratual. A gente cita aqui o valor que a gente achou, né? 315,191. Decorrente de critérios de arredondamento matemático. Ponto. Ao final do período contratado, se os pagamentos fossem satisfeitos nas datas contratadas, não haveria saldo devedor e o mútuo estaria quitado. Perfeito. A análise técnica aqui não deixa espaço para dúvidas, tá? Não deixa aqui espaço para dúvidas. Continuando aqui no mesmo material. Conclusão. Dessa forma, viu como funciona? Se a gente quisesse colocar aqueles dois parágrafos anteriores e botasse agora a conclusão com dessa forma, né, introduzindo com esse conectivo, eles conversam, né? Esses parágrafos conversam entre si, ficaria semanticamente bem escrito. Dessa forma, de forma a atender o objeto da perícia, que a gente reafirma o objeto da perícia, é possível concluir que o valor das parcelas prestações do financiamento calculado pelo banco réu estão de acordo com o contratado. E a parte autora é devedora do banco réu na quantia de, isso aqui vai precisar um ajuste, 14.708,71. 14.708,71. Em 15/6/22, de acordo com os parâmetros contratados no CDC, a gente coloca o número do CDC, né, conforme a planilha em apêndice. Pessoal, isso aqui resolveu a perícia, tá? A análise técnica, eu digo que a prestação tem a diferença nenhuma, né, praticamente nenhuma, por causa de 1 centavo de arredondamento, e por fim, eu digo o saldo e a data do meu saldo, que é a informação que o juiz precisa para depois, numa segunda fase, liquidar esse processo. Tá? Ele vai liquidar o processo, ele vai decidir e dizer, olha, parte autora, você perdeu o processo, pague para o banco o 14.708, corrigido pelo contrato, ou então corrigido pelo índice do tribunal mais juros de mora de 1%, ou então corrigido por qualquer outra coisa que o juiz entenda como correto. Tá? O importante é não fechar a possibilidade de atuação do juiz. A perícia já atualizou pelo contrato, botou aqui até a data do laudo, tudo utilizando o contrato. O juiz fica de mãos atadas aí. E aí pode até com raiva de você, porque ele vai querer dar um outro tipo de solução. E aí você já não vai deixar. Você, como perito, você vai estar fechando a atuação, as possibilidades dele. Eu sempre recomendo isso. Deixe aberto para o juízo fazer o trabalho dele, que é o quê? Decidir, julgar. Perfeito? Não feche as oportunidades do juiz. Tá? E nem ofereça mais de uma resposta, porque se eu oferecer aqui duas respostas, duas possibilidades, duas hipóteses, o advogado da parte autora sempre vai buscar a que é mais benéfica para ele. E o da parte do banco sempre vai buscar a que tem mais valor, que é mais caro. E você não vai parar de responder impugnação e pedido de esclarecimento, que, relembrando, são trabalhos gratuitos. Você vai ficar respondendo isso aí por meses, talvez anos.
Tranquilo, pessoal? Fechamos aqui a nossa análise técnica, fechamos aqui a nossa conclusão e havíamos fechado a nossa planilha com aquelas duas informações extremamente importantes. Tá? Tranquilo, explicado. Bem, pessoal, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês e não sem antes convidá-los para a nossa mentoria, que eu comentei aqui no início. O que é a nossa mentoria? Mentoria é o que a gente está vendo aqui hoje, basicamente. São 4 assuntos, são 4 processos em que a gente tem aula ao sábado, 15 dias depois, 2 semanas depois, tem a resolução desse processo. 4 assuntos, os assuntos mais comuns de perícia financeira. Price, sistema financeiro da habitação, liquidação de sentença, de uma maneira geral. Atualmente sempre está passando também por dívida pública. A gente não consegue ficar sem falar de dívida pública, porque tem muito caso acontecendo. E, por fim, o cheque especial. São os 4 mais comuns nas varas cíveis. Você tendo interesse, querendo conhecer um pouco mais, a gente tem um grupo específico para esse lançamento aqui agora, que vai ter um lançamento essa semana. Vou colocar aqui no chat o link específico deste lançamento agora, mas se você está assistindo esse vídeo depois, se está assistindo esse vídeo daqui a alguns meses, vai lá na minha bio, sempre vai ter lá dentro do linkzinho, né? Você clica no linkzinho e vai ter a turma que tiver sendo formada. No caso agora estou na turma 10, pode ser que você assista isso aqui algum tempo depois, e a gente vai estar formando uma turma para sempre no WhatsApp, que funciona bem dentro do WhatsApp. Vocês se organizam, também me organizam em um dia específico. Geralmente numa quinta-feira a gente abre essas inscrições com o preço promocional. Durante 12 horas, de 9 às 9, tem um desconto bem bacana, tá? Você querendo conhecer esse trabalho, já está indo para a turma 10, muita gente já passou por ela. Tem gente aqui na live que já passou por ela. E vocês podem perguntar aí se vale a pena ou não, tá? Mas a mentoria, a ideia é essa, trazer realidade, trazer essas conversas, assim, esses insights, né, de coisas práticas, tipo esse olha o Edson aí, olha o Edson. Esses insights de coisas que estão acontecendo, de tipo de resposta que você pode dar num quesito, um detalhe desse de taxa de juros, enfim, uma série de coisas que você pode fazer para ir bem nos seus primeiros processos. Depois é cada um por si. Tenho certeza que cada um vai decolar. Se eu conseguir fazer, eu tenho certeza que vocês vão conseguir melhor do que eu. Tá? Eu comecei, só a única diferença é que eu comecei um pouco antes. Tá bom, pessoal? Deixa eu desaparecer aqui a apresentação. O link da mentoria, coloquei aqui dentro do chat, quem tiver interesse, amanhã a gente vai abrir para tirar dúvidas. E se você está assistindo depois, vai lá na bio e clica em mentoria para você entrar no grupo mais tarde. Pessoal, posso ajudar de mais alguma forma? Hoje a gente passou um pouquinho de 1 hora, mas foi pouca coisa. Achei que a gente fosse passar mais. Se eu puder ajudar de mais alguma forma, tirar alguma dúvida, estou aí à disposição. Então deixa eu encerrar a gravação.